Tua unção está neste lugar. Ó, quão bom e agradável é estarmos Por mais todos juntos. que existam, né, alguns momentos bons assim na nossa vida, mas aquilo que alegra o nosso coração, mesmo quando nós podemos estar, nós temos a oportunidade de estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, louvando a Ele, buscando a presença dEle. Porque as coisas do mundo, na verdade, elas só trazem, né, cansaço, só fadiga, né? Uma precipitação, né, para a vida da pessoa, só uma decepção aqui, decepção ali, e coisas assim desse tipo, né? Mas quando nós estamos na presença de Deus, nós temos certeza que nós estamos na presença de alguém que é bom, alguém que é fiel, né? Alguém que é maravilhoso, alguém que nos ajuda, está sempre conosco, né? E semana passada nós entramos no assunto a respeito da inspiração das Escrituras. Vocês se lembram disso? Então, nós vimos alguns versículos, né, onde fala a respeito das Escrituras e também de algumas religiões. Nós fizemos alguns comentários, né? Até também citamos, se eu não me engano, o que está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 4, onde fala que no final dos tempos, né, muitos apostatarão da fé, ou seja, mudarão a sua fé e crerão em doutrinas e demônios, serão enganados por isso. E nós comentamos sobre isso também. Enfim, nós falamos algumas coisas assim desse tipo, e até mesmo contamos um trecho daquilo que aconteceu, da profecia de Jesus, a veracidade, né? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela se casa, é um casamento, ela se completa, ela por ela mesma. Estava mostrando no final, acho que no culto passado, uma Bíblia que o tema dela é temas em concordância, uma Bíblia de estudo, mas ela não tem comentário nenhum. Ela por ela mesma. Então é praticamente duas Bíblias em uma só. É interessante que do lado de cada versículo tem um número. Você vai lá no final da página, na Bíblia, naquela Bíblia, tem lá todos os versículos que falam a respeito daquele assunto. É interessante, a Bíblia toda, o Antigo e Novo Testamento, ela se casa todinha. É uma coisa assim maravilhosa. Para quem gosta assim, de estudar e descobrir coisas assim, é maravilhoso. Então nós comentamos e passamos alguns versículos que mostram a respeito da veracidade da palavra de Deus, porque muitos não acreditam na palavra do Senhor, né? Muitos acreditam que foi um homem que escreveu, claro. Comentamos, né, semana passada, nunca vi nenhum bicho, nenhum frequentando alguma faculdade, né? Se tiver algum, né? Já viu algum cavalinho andando de carro, aí, um maletinho embaixo do braço? Ninguém viu, né? Um ser humano. Deus dotou ele de inteligência, cada coisa no seu lugar. Então, um homem, Deus deu para ele, né? É claro. E essa semana nós vamos ver algo assim interessante, que a palavra é de Deus, a vontade de Deus. Mas uma coisa muito interessante é que Deus, ele permitiu que a gente participasse de tudo isso. Como assim? A forma é do homem. A gente vai ver a respeito de um monstro, um profeta, que ele nem se considerava um profeta, né? Mas um profeta simples de tudo, homem do campo. E ele tem até algumas expressões assim bem diferentes, né? A mesma coisa que você conversar com o evangelista lá no sertão. Ele vai falar umas palavras para você, você vai dar nó na tua cabeça. Mas é aquilo que é a maneira dele se expressar. Como João, por exemplo, lá em Apocalipse, ele começou a querer comparar algumas coisas que ele viu com alguma coisa que ele já conhecia. Isso é comum demais. Porque até então o que ele via é algo que fugiu do entendimento dele. Então ele comparava com algumas coisas aqui da terra. É como é tão reluzente, é como tal coisa. Ele tinha essas dificuldades, então ele começava a comparar aqui mais para poder passar para os irmãos depois um pouco a respeito daquilo que ele viu. Né? Foi isso, né? Então, hoje nós vamos continuar fazendo um comentário a respeito, né? Da veracidade das Escrituras, mas também da inspiração das Escrituras. E os irmãos estão lendo a Bíblia? Sim. Amém. Graças a Deus, irmãos. A Bíblia é o melhor livro que chegou nas nossas mãos. Então, irmãos, nós comentamos também a respeito de alguns deuses, de algumas religiões que, na verdade, procuram colocar seus deuses como acima de tudo, como que aquele que não morreu, né? Maomé, não, de jeito não morreu, ele foi não sei para onde, ou outro não morreu. Mas é interessante que o cristianismo,
É a única, vamos usar a expressão religião, a única religião que mostra o seu Deus morto e mostra o seu Deus ressuscitado. É interessante, por aí tem religiões que mostram o super-herói, né? O Deus deles, o super-herói. Não, morreu, está vivo. Maria ela não desceu, ela está sentada do lado do Pai, está nada, está na sepultura. Mas elas têm esse costume, esse hábito, né? É interessante. Alguns vão um pouco até além, né? Começa a conversar com os mortos, né? Vão até além disso. Então, mas enfim, né? Então, a veracidade das Escrituras, irmãos, a inspiração das Escrituras, né? Elas são reais, né? Ou seja, é interessante que quando nós falamos a respeito disso, quando nós falamos a respeito de Jesus, da história de Jesus, que muitos têm dificuldade de acreditar na história de Jesus até mesmo, mas será que tudo isso aconteceu? Será que isso não foi uma farsa? Muitos acreditam até naquilo que foi falado lá, quando aqueles soldados ganharam a quantia de dinheiro que está escrito lá no final do Evangelho de Mateus, para contar uma mentira, para dizer que o corpo de Jesus foi roubado, porque o que eles temiam é que a notícia corresse que Jesus ele ressuscitou. Então, os soldados ganharam uma quantia grande de dinheiro. Você se lembra disso, né? Sim ou não? Sim. Então tá, nós já lemos, senão eu leio de novo para você, que está em Mateus capítulo 28, a partir do verso 11, quando fala a respeito da mentira dos judeus. Eu estou com a página aberta, mas tá bom. Então, irmãos, quando foram crucificar Jesus, é interessante que tem até uma história bem longa. Qualquer dia a gente vai trazer uma palavra voltada para isso, porque tem toda a simbologia a respeito o fato de ter soltado alguém e o fato de ter soltado Barrabás. Tem um simbolismo, tem também um significado com relação a esse assunto. Então Barrabás não foi solto por um acaso. Não, o povo resolveu pedir que Barrabás fosse solto, não é por um acaso. Primeiro que a profecia precisava se cumprir e Jesus precisava ser crucificado. Também tem algo assim profético para esse assunto aí, para essa história aí. E é que nem, por exemplo, quando as pessoas olham para a Bíblia e falam assim, por exemplo, lá na passagem do cego Bartimeu, por exemplo, a pessoa fala assim, um evangelista diz que Jesus estava entrando em Jericó, Jesus estava saindo de Jericó, outra diz, puxa, a Bíblia entrou em contradição. A gente fala, irmão, que para nós para não dar nó aqui, sabe? E para a gente entender realmente o que está escrito, a gente tem que conhecer um pouco da história. Existiam duas Jericós. Na verdade, a primeira Jericó foi destruída lá por Josué, você lembra? Então depois, Deus amaldiçoou aquele que reedificasse a cidade. Alguém reedificou a cidade, levantou de novo, ela foi destruída novamente. Mas o que aconteceu? Então existiam duas Jericós. A primeira antiga e a Jericó, que foi construída depois. Então, por isso que fala a respeito de Jesus entrando, Jesus saindo. Claro, entrando de um, saindo de outro. Só que cada um se apegou ao detalhe. Então, a Bíblia é tudo, né? Às vezes a pessoa olha o versículo isolado e fala, não, aqui está dizendo que fez isso aqui, mas isso aqui está dizendo outra coisa, então tem coisa aqui que não está muito certa. Na verdade, nós não estamos muito certos se nós não estudarmos a palavra. Por isso que o Senhor nos chama para a compreensão da palavra. Amém? Isso enriquece também quando você vai trazer uma palavra, quando você vai trazer um estudo, quando você vai falar para alguém, quando você vai conversar com alguém, isso enriquece também. Então, irmãos, o Evangelho de João, capítulo 19, versículos 15 e 16, para a gente começar. João capítulo 19, só para a gente dar uma sequenciazinha naquilo que nós paramos, para a gente já engatar um assunto novo de hoje. João capítulo 19, versos 15 e 16. Está escrito assim: mas eles bradaram, tira, tira, crucifica. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei, senão César. Versículo 16: então o entregou para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Ou seja, ele foi crucificado, né? Mas é interessante que aí mostra a morte de Jesus, né? Só para alguns que têm essa dificuldade, é que mostra a ressurreição de Jesus. Capítulo 20 de João mesmo
verso 16 e 17. Disse-lhe Jesus, Maria, e ela voltando-se, aqui na ressurreição, e ela voltando-se disse-lhe, Rabone ou Rabino, que quer dizer mestre, né? E o versículo 17, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Ele vai subir lá em Atos capítulo 1. Não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhe que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Ou seja, aqui Jesus estava falando a respeito de um tempo que ele ia subir, né? Que ele ia para a glória, que ele ia ascender, como algumas expressões elas são usadas, né? Irmãos, é interessante, eu estava vendo hoje algo a respeito de Jesus, a respeito dos mestres, algumas coisas assim, não sei se você percebeu, quando nas leituras que você faz, eu sei que você lê bastante a Bíblia, eu sei disso, mas quando você está lendo, por exemplo, e diante dos mestres, dos rabinos da época, era assim, quando alguém chegava assim a respeito de algum conhecimento, e aqui nem na escola, nós fomos hoje na escola, né? E o professor pergunta assim para você, você sabe alguma coisa de música? Até onde você sabe? Fala alguma coisa até onde você sabe, que eu vou dar sequência no teu conhecimento. Os mestres da época eram assim também, ou seja, e eles perguntavam assim quando havia algum questionamento, o que diz a lei? Ou seja, o que você sabe a respeito disso que a lei fala? O que a lei fala a respeito disso? O que você sabe? Então eles falavam, não, é isso aqui. Se fosse errado, ele corrigia e dava instrução. Se fosse o certo que ele dizia, que a pessoa dizia, ele dava sequência no conhecimento a partir do momento que a pessoa parou. É algo assim interessante. Isso aconteceu com o jovem rico, na conversa que Jesus teve com ele. Mas é interessante que os rabinos da época, os mestres, eles nunca ensinavam tudo. Eles nunca ensinavam tudo. Eles nunca mostravam tudo. Jesus não nos ensinou tudo. Na Bíblia não contém tudo. Por que eles nunca ensinavam tudo? Porque tem que existir uma busca por parte da pessoa. Isso é bem comum. Ou seja, você vai aprender até aqui. Agora, a partir daqui, você vai ter que buscar, você vai ter que descobrir, pagar o preço, correr atrás, você vai ter que descobrir. É interessante. Interessante. Então, os rabinos, os mestres da época, eles não ensinavam tudo. E algumas coisas Jesus mesmo não respondia. Quando perguntaram para ele, por exemplo, com que autoridade você faz tal coisa? Ele não respondeu. Ele lançou uma pergunta que eles temiam responder para que ficassem elas por elas. Vocês não dizem isso aqui, eu também não vou dizer. Entendeu? Então eles tinham essas jogadas. Então os rabinos eles têm, ou seja, mas para isso precisa ter o conhecimento. Então os mestres da época era bem comum, né? Esse tipo de coisa, né? Esse tipo de diálogo entre eles. Então, irmãos, a Escritura ela é 100% inspirada por Deus, né? Ela é toda inspirada por Deus. Toda a profecia não foi antigamente produzida por vontade do homem ou de homem algum, né? Escreveu o apóstolo Pedro em 2 Pedro 21. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, no caso de Pedro aqui, o Espírito Santo já habitava dentro dele, mas antes, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre eles. Até para alguma obra, já falamos a respeito desse assunto também, até para alguma obra que Deus mandava eles fazerem, que fugia do conhecimento deles, porque eles não tinham ideia do que é realmente aquilo que eles iam fazer. Por exemplo, vamos construir um tabernáculo. Nunca vi um tabernáculo antes. Vamos construir uma arca do concerto. Puxa, arca do concerto. Ah não, faz 2 querubins. Nunca vi um querubim. Como é que eu vou fazer um querubim? Então o que Deus fazia? O Espírito Santo vinha sobre a pessoa, dotava ela de inteligência, de sabedoria, capacitava ela fazia a obra, o Espírito Santo se retirava. E assim Deus sempre usou o homem para fazer a obra dele, né? E é interessante algo que nós estávamos analisando hoje. Nem toda pessoa que é usada por Deus, irmãos, ela faz a vontade de Deus. Nem todas as pessoas que são instrumentos de Deus, nem todas fazem a vontade de Deus. Guarda isso no teu coração, para você não se admirar com alguma coisa por aí e você achar que aquilo é de Deus e que aquilo é a vontade de Deus. Nem sempre.
A vontade de Deus, ela está contida na palavra. O que foge da palavra, problema. Deus, ele se manifesta e manifesta a vontade dele através da sua palavra. Ou seja, quando você está fazendo alguma coisa, por exemplo, e você fala alguma coisa, as pessoas vão ter que dar crédito para aquilo que você falou. É assim ou não? Mexe os olhos, pelo menos, irmão, pelo amor de Deus. Mexe os olhos. Então, é assim, né? E a palavra de Deus é a mesma coisa. A palavra de Deus é o que Deus falou. A Bíblia é o falar de Deus, vamos chamar assim. Então, o que foge daquilo que Deus falou é problema. Até o que diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 18, quando fala a respeito de falsos profetas, fala que a gente deve ignorar mesmo o falso profeta. Se ele diz algo, por exemplo, e aquilo não aconteceu, ignora, esquece dele. Bota uma pedra lá. O camarada está que nem o pessoalzinho da seleção, chutando para tudo quanto é lado, menos pro gol. Então, bola fora. Esquece. Então, a Bíblia pede para que a gente não, sabe o que é aquilo? Estava muito inspirado. Né? A Bíblia diz outra coisa, pede para que a gente ignore aquilo que foi dito. Então, é uma linha muito estreita. É uma linha muito estreita, a gente tem que ter muito cuidado com relação a essas coisas. Então, irmãos, a inspiração das Escrituras Sagradas, a inspiração da Bíblia, é interessante que é uma influência sobrenatural da pessoa. É diferente, por exemplo, alguém vai se inspirar para escrever um livro, alguém vai se inspirar, por exemplo, para qualquer outra coisa, é diferente. Então, a Bíblia, a inspiração, ela vem de onde? A inspiração é algo sobrenatural e ela vem do Espírito Santo. O Espírito Santo inspira a mente da pessoa, né? Ali, ou os profetas, os apóstolos, os escritores, né? E dá habilidade para eles, capacita eles para esse trabalho, né? Para que eles venham a expor a verdade de Deus, para que eles venham a escrever, para que eles venham a declarar a verdade de Deus, né? A vontade dele, como Deus quer que as coisas sejam. É interessante que eu estava vendo alguma coisa a respeito de inspiração. Falei, vamos ver no dicionário secular mesmo, né? Inspiração. Então, onde vai essa palavra inspiração, né? Já que a gente está falando a respeito disso. É interessante que no dicionário secular diz assim, olha, o significado de inspiração é ação de inspirar. A primeira palavra parece brincadeira, né? A inspiração é a ação de inspirar. Pô, qualquer um sabe disso. Até eu sei disso. Mas olha lá, dicionário secular. A inspiração é a ação de inspirar ou de ser inspirado. Então, tudo bem. É o conselho, sugestão, agir por inspiração de uma pessoa. Olha só que interessante. É o estado da alma quando influenciada por uma potência sobrenatural. Aí vai fundo, hein? Então, olha só. É o estado da alma, inspiração é também o estado da alma, que quando ela é influenciada por uma potência sobrenatural, aí gera inspiração divina, né? É uma força inspiradora, uma coisa, vamos dizer assim, diz o dicionário, né? Uma coisa que inspira, coisa ou pessoa, né? Que inspira aquilo que nenhuma composição artística revela o grande talento ou o gênio daquele que inspira, né? Porque ele inspira alguém a alguma coisa. Ou seja, a inspiração é muito mais do que tudo isso que a gente imagina, né? Alguém está inspirado. Procura, na verdade, o que é ser inspirado, né? E inspiração também tem por sinônimo a palavra iluminação. Quando alguém é iluminado por Deus, ele fala das coisas de Deus e o Senhor inspira ele a falar tantas coisas. Alguém algum dia comentou assim comigo, né? Eu fui na igreja evangélica um dia e, puxa, achei que o pastor ia ler a Bíblia lá e ficar lendo para a gente lá. Mas ler a Bíblia, você lê em casa, não, mas você vai na igreja para ler a Bíblia? Todo lugar para ler a Bíblia? Não, é que leu um versículo lá e ficou falando lá um tempão. Eu falei, esse é o segredo. Esse é o segredo. Agora, quem é que inspirou ele a falar tudo aquilo que saiu da boca dele? Né? O João Paulo II? Né? A Santa Rosa? Claro que não. Né? Aí é que vem a inspiração de Deus, aí é que Deus vai dando, vai enchendo, né? Então, na verdade, é um poder que nos explica, né? Que o Espírito Santo exerce sobre as pessoas e exerceu sobre os escritores da Bíblia, sabe? Sobre os escritores, hoje a gente vai fazer um pequeno comentário a respeito disso, a respeito dos escritores da Bíblia. Você sabe quantos escritores a Bíblia teve? Quantas pessoas Deus usou para que escrevesse
A Bíblia, você tem ideia? Se alguém um dia, por exemplo, parar você na rua e falar assim: esse livro aí, gostei desse livro, eu quero saber um pouco mais dele, e a primeira coisa que eu quero saber é: quem escreveu esse livro aí? Você vai dizer que a palavra de Deus é claro, mas quem escreveu esse livro? Onde foi escrito? Que lugar foi escrito? Quando foi escrito? A gente já vai ver um pouquinho a respeito disso, né? Então a inspiração divina, irmão, é definida por Paulo, né? Na passagem de 2 Timóteo 3,16, né? Pois toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar a maneira certa de viver. É todinha inspirada. Alguns dizem assim: não, a Bíblia contém a palavra de Deus, ou seja, significa que a pessoa está deixando algumas coisas de lado. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, do começo ao fim. Ela é e sempre foi a palavra de Deus. Então, então a gente percebe que tem muitas coisas aí distorcidas no nosso meio, né? E que até mesmo muitos cristãos, se é que a gente pode chamar de cristãos, que acabam falando coisas assim que, na verdade, acaba, vamos dizer assim, não diminuindo o poder de Deus, que o poder de Deus não se diminui, mas acaba ignorando, na verdade, aquilo que Deus é, né? E é uma coisa interessante que eu comentava com a minha esposa hoje à tarde. A gente estava fazendo algumas coisas, ela estava comentando algumas coisas comigo a respeito do fato de alguém querer provar que é alguma coisa, né? Eu estava comentando com ela: você sabe quem é que tenta provar para alguém que é alguma coisa? A pessoa que não é. Como assim? A pessoa que não é. Ela sempre tenta provar para o outro que ela é alguma coisa, porque ela não é. Se ela fosse alguma coisa, ela simplesmente seria. Não precisa provar nada para ninguém. A pessoa é e pronto, né? Então essas pessoas tentam provar alguma coisa para o outro. Então muitos acabam tentando provar que suas religiões são verdadeiras e que isso, que aquilo. Jesus nunca tentou provar nada para ninguém. Ah, Senhor, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Sou Filho de Deus, não é por isso que tem que descer da cruz. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Sou filho, vim lá de cima, não é por isso que tem que transformar pedras em pães. Mostra-nos um sinal e creremos. Não vou mostrar sinal nenhum para vocês. Vocês não vão ver outro sinal, senão o sinal de Jonas. Ele estava falando a respeito da sepultura. Vou ficar 3 dias na sepultura, depois ressuscitar. É esse sinal que vocês vão ver se quiser. Então, mas bem-aventurado aqueles que não viram, né, e creram. Ou seja, tem gente que precisa crer, ver para crer. É que nem um homem do baú, né? Eu só acredito vendo, né? Símbolo da incredulidade. As pessoas não percebem isso, todo mundo fala, né? Vendo aquele coral bonito, né? Eu só acredito e o povão vendo. Você vê como as mentes das pessoas é manipulada facilmente, né? E até aquela peça que a gente estava assistindo um tempo atrás aqui, do Giovanni Si, quando o cidadão lá que estava fazendo o papel de Satanás, ele disse assim que o seu enterro, né, eu vou te levar flores, e o povo todo flores, flores. Lá no final ele falou o significado disso. Então as pessoas são influenciadas assim tão facilmente, elas não percebem a essência das coisas, o peso das coisas, o peso da palavra, a importância daquilo que se fala. E na verdade, aquilo que acontece no mundo espiritual, ela tem influência. Influência na onde? Palavras, naquilo que a gente fala. E é por isso que o salmista pediu para que o Senhor botasse um anjo na sua boca, guardando a sua boca, para que ele não falasse aquilo que não agradasse a Deus. Então, ou seja, na nossa boca, com a nossa boca, nós podemos amaldiçoar, nós podemos abençoar, tanto outras pessoas como nós também. Ou se não viu ninguém em momentos de ira, fala assim para o seu filho, né, você é isso, você é aquilo e tal, e o menino cresce, tem que dar jeito. Ou alguém diz para a criança, até mesmo dentro do ventre, seu filho quando crescer, vai ser tal coisa. A gente nem dá bola, não se importa com isso, a gente fica assim, na mente, assim, lá no coração, é nada, mas não repreendeu. O que acontece? A palavra, ela vai procurando um lugar para encontrar repouso. Encontrou um lugar, ela começa a se cumprir. E é por isso que a gente tem que repreender aquilo que é lançado sobre a nossa vida. Muitas vezes, mesmo a gente não sabendo, mas repreender tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi feito, porventura, contra nós repreendemos em nome de Jesus. Amém? Então, no mundo espiritual é algo muito sério aquilo que acontece no mundo espiritual. É por isso que quando nós louvamos a Deus, isso tem um poder muito grande. Quando nós profetizamos, quando nós declaramos, sabe, a vitória, quando nós declaramos alguma coisa, tem um poder muito grande. Não é só simplesmente pensamento positivo. Não é simplesmente isso. Tem um poder muito grande no mundo espiritual.
Então, no mundo espiritual, muitas coisas acontecem, que às vezes os irmãos não têm ideia, né? Mas então, vamos voltar aqui. Então, quem foi que escreveu a Bíblia? Cerca de 40 homens. 40 homens que Deus usou, né, para escreverem a Bíblia, para escreverem a palavra de Deus. Isso durante um período de 1.600 anos. Período desde quando começou a ser escrito, período de 1.600 anos. E o mais interessante é isso, irmãos. Ela, claro, tem 66 livros, né? Os escritores da Bíblia foram inspirados por Deus, escreveram os pensamentos dele. Ou seja, irmão, você escrever aquilo que alguém fala é uma coisa. Você escrever os pensamentos dele, eu sempre comento com os irmãos sobre o Salmo 22. Davi foi um pouco além, ele escreveu os sentimentos de Jesus. Nunca viu Jesus. Escreveu os sentimentos de Jesus na cruz, Salmo 22. É uma coisa tremenda, uma coisa que fugia totalmente deles. Eles falavam, Deus inspirava eles, aquilo que nós falamos a respeito de inspiração, mas eles nem tinham ideia de para que tempo que era, ou de para quem realmente era, né? Se você ler o Salmo 24, né? Abre os portais eternos, entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Ele nem sabia de nada, mas o Espírito Santo estava ali, inspirando ele, né, a escrever tudo isso, né? É interessante tudo isso. Deus, ele deixar que a gente venha participar, né, daquilo que é feito, né, da obra dele. Isso é maravilhoso. Então, a palavra do Senhor, irmão, ela como nós já falamos, foi totalmente inspirada por Deus e usou homens de todos os cantos, todos os lados para escrever aquilo que Deus queria, aquilo que Deus pensava, né? E eu estava lendo hoje, né, a respeito em Êxodo, a respeito de Moisés. É algo assim tão interessante, porque... Pode falar? Só homem escreveu a Bíblia. Sim, homens. O interessante que eu estava vendo hoje a respeito do livro de Êxodo. Lá naquela época, olha só, o livro da vida, Jesus fala do livro da vida, né? Mas é interessante que lá naquela época, o Moisés já falava do livro da vida. Ele já sabia que existia o livro da vida, né? E é interessante que Moisés, ele chegou a citar a respeito do livro da vida. E isso é muito curioso, né? Porque, puxa, antes de Jesus falar, antes de alguém saber a respeito do livro, o homem fala a respeito do livro da vida como se fosse algo assim totalmente natural. Então, quer dizer, aquilo que aí alguém fala a respeito de livro da vida lá no Novo Testamento, que é Jesus, depois cita livro da vida lá em Apocalipse, ou seja, olha o cumprimento da palavra, olha o casamento da Bíblia. Então você vê que ela não é como que fosse uma engrenagem, ela se engata, ela todinha, ela não foge de nada daquilo que está escrito. É como se fosse uma engrenagem. E muitas coisas Jesus fazia para cumprir o que o profeta havia dito lá atrás. Jesus fazia muitas coisas para se cumprir o que era dito lá atrás e se cumpria. Por isso que várias vezes no Evangelho você diz assim, se você lê escrito assim, para que se cumprir aquilo que foi dito pelo profeta tal, né? Ou o salmista, nenhum dos seus ossos serão quebrados, por isso que ele morreu antes dos outros, para que nenhum dos seus ossos fossem quebrados. E por aí vai, tudo, letra por letra ali, acento por acento foi cumprido na vida de Jesus, mas toda a palavra, né, toda a Bíblia, ela teve esse cumprimento aí, né, na vida de Jesus Cristo e daquilo também, né, que ocorreu, né, e daquilo também que está ocorrendo. Nós comentamos também a respeito do tempo que nós vivemos hoje, né, não é nada mais, nada menos do que o que está escrito. Então não adianta a gente ver, né, bancada evangélica, não adianta ter isso, aquilo. O que está escrito e o que tem que acontecer vai acontecer, independente de quem é que esteja ali, sabe? E acaba, ao invés de muitas vezes honrar o nome de Jesus, as pessoas trazem mais escândalo ainda, porque estão em um lugar onde algo já foi profetizado contra aquilo. Não tem como. É como, por exemplo, nós chegarmos lá e tentarmos estabelecer a paz em Israel. Uma coisa, você vai levar bomba, porque está escrito que quem vai estabelecer a paz lá vai ser o anticristo. Então não adianta alguém fazer alguma coisa. A gente ora, é claro, a Bíblia pede para que a gente venha orar pela paz de Israel, mas está escrito algo já a respeito daquele assunto. Pronto, aquilo vem desde Ismael e Isaac, é coisa antiga, e só vai ter final quando o anticristo ele realmente se levantar e botar a cara dele e armar o tratado de paz lá, para que eles venham pensar que ele é realmente o Messias, para que se cumpra trecho daquilo que
os judeus disseram, né, que era o Messias, e o corpo de Jesus foi roubado, então esse anticristo sim é o Messias. Esse que vai ser o anticristo, eles vão acreditar que é o Messias, mas lá no final, quando o anticristo ele realmente se levantar com mão forte e assolando os judeus, aí que Jesus vai vir sobre o Monte das Oliveiras, né, para dar o livramento. Aí sim que todo olho verá o Filho do Homem, quando ele vier nas nuvens e vai descer sobre os Montes das Oliveiras, vão pisar sobre os montes, e os montes vão se abrir, aquela coisa toda que a gente já... Os montes vão se fender, se abrir. Interessante, Eu não? estava dando 2 minutos só. E o cara vai fazer até coisa sobrenatural, né? Vai. Impressionar todo mundo. Impressionar todo mundo. É capaz de fazer fogo descer do céu sem problema. Os caras estão pensando, os caras têm um monte de sugestão. Barack Obama, Príncipe Bush, Harry. Príncipe Harry, um monte. Uma pesquisa que eu vi só. Vi ontem rapidinho, 2 minutos ali. Tem um monte Mas de a gente maioria acha deles que. porque eles são casados, né? O livro diz que vai ser meio. Não vai ter atração por mulher. Então tem coisa que dá até para descartar. Então, Porque segundo diz a Bíblia, né? Mas tem muitas sugestões. Muitas sugestões. E é por isso que o interessante é quando você abraça a palavra e alguém fala alguma coisa, você já descarta aquilo que foge, né, do que está escrito. E algumas coisas a gente sabe que não podem ser assim, porque, né? Mas é interessante que muitos hoje gostam de movimento, aquela coisa toda, de barulho e uma coisa toda. Irmãos, vou falar uma coisa para você. A geração de hoje vive num engano tão grande, irmão, um engano tão grande, sabe? E muitas pessoas vão achar assim que, sabe, Senhor, é exatamente aquilo que diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 21. Bom, elas vão ter quase certeza que elas fizeram a vontade de Deus, quase certeza. Elas só esqueceram de olhar para a palavra, olharam tanto para o homem. Elas têm quase certeza que elas fizeram a vontade de Deus. É que nem um povinho lá que vai chegar diante do Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos maravilhas, sentamos à tua mesa, sacudiu os ombrinhos. E os judeus que vai passar por isso, nessa época, eles vão ser salvos? Vai ter os que vão blasfemar mesmo, né? E vão ter os Você vai blasfemar quando souber a verdade ou nesse período? vão blasfemar contra Deus mesmo. Contra Deus mesmo. Porque na verdade não é simplesmente o anticristo ele assolando os judeus. A própria ira de Deus sendo derramada sobre os moradores da terra. Como se não bastasse, vamos dizer assim, se Deus virar o rosto de nós, bom, Saul foi prova disso. Deus só falou para Saul, Saul, cansei de você. Já tirou o espírito imundo passou a tomar conta dele, né? O homem já se matou. Agora imagine o próprio Deus indo além disso, derramar a ira dele sobre o povo. Então, as pessoas vão pedir a morte. Então é algo tremendo, algo que, meu Deus, não tem tamanho. Então não dá para acreditar em qualquer coisa. Tem muita coisa aqui na vida, irmão, que a gente pode ter dúvida até mesmo, muita coisa aqui nessa vida. Mas aquilo que a gente sempre comenta, da nossa salvação, aquilo que nós comentamos já domingo de manhã, a respeito de até quando nós fazemos alguma coisa para Deus. Você quer certeza que Deus se agradou daquilo que você fez? É quando você sente a presença dele. Se não, você fez por fazer, você fez da carne, você fez, sabe? A gente vai até conversar sobre isso, né? No domingo de manhã, se eu não me engano, a gente vai estar aqui com o Ministério de Louvor a respeito desse assunto, né? Assim, eu digo assim, por algumas coisas assim que às vezes a gente faz porque é legal, faz porque você quer legal, isso aqui e tal. Não, irmão. Deus pede, a gente oferece. Né? Então tem que ter alguma coisa no coração que Deus pediu para que a gente fosse ofertar. Senão fica como aquela oferta de Caim e Abel, sabe? Um vai e oferece segundo o coração de Deus, Deus se agrada, Deus abençoa, e o outro vai pegar o negócio e simplesmente oferece. É diferente, né? Diferente. Daí com o coração, né, cheio de rancor. Então, sabe, irmãos, é que nem, por exemplo, quando a gente está congregando é uma coisa, irmão. A gente está ali buscando ser restaurado e transformado, aquela coisa toda, maravilha. Mas quando a gente está para passar alguma coisa para alguém, a gente tem que se esvaziar. Não dá para ter ira, não dá para estar com contenda, sabe, aquela disputa com o outro e cai por terra. Se a gente não for
humilde, se a gente não se esvaziar de nós mesmos para nos encher de Deus, quem vai estar fazendo é a velha criatura e não a nova. Tá? Senão o velho homem que vai estar ali. Então, como é que nós vamos passar alguma coisa para alguém se a gente não tem? Fica aquela coisa vazia, aquela coisa pacata e acaba, na verdade, nem servindo para edificação. Então, irmãos, interessante. Então, a gente tem que fazer aquilo que Deus tem colocado no coração e independente de qualquer coisa. Deus mandou fazer, faz. Deus mandou falar, fala. Sabe? Tem cartilha aqui de uma prega assim, fala de tal coisa. Você vai buscar a presença de Deus, Deus vai encher teu coração. Deus vai te usar. Tem cartilha. A norma é essa. Tem regras sim, tem regras para a disciplina, claro que tem regras. Nós estamos falando a respeito de doutrinas bíblicas. Tem que estar de maneira tal para você chegar na presença de Deus. Não como aquele homem que simplesmente chegou na festa de casamento, com roupas inadequadas, chegou achando que podia ficar. E quando o Senhor foi dar uma passeadinha para ver, ele falou assim, o servo dele, quem que é aquele cara? Quem é aquele sujeito lá? E chegaram diante dele, o que você está fazendo aqui? Roupas inadequadas. O sujeito, emudeceu. O Senhor disse, olha, amarra ele e lance ele nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Não adianta estar de maneira inadequada. É melhor primeiro consertar o altar, restaurar o altar, para depois passar alguma coisa para alguém. Porque até então nós não vamos ter nem para nós mesmos, quanto mais para passar alguma coisa para alguém. Então, obediência à palavra, irmãos. Se eu tenho dificuldade de acreditar em algumas coisas do que está escrito aqui, então eu preciso me converter. É por isso que nós estamos falando de um tempo para cá a respeito de algumas mudanças. É claro, do ministério sim, a gente recebeu algumas coisas deles, mas também quando eu tenho o seguinte costume, irmão, eu tenho a mania de deixar alguma coisa por um período de tempo para ver se tem mudança, para ver se a própria pessoa, tem mudança. Se não tiver mudança, a gente começa a se questionar, porque ouve o evangelho, ouve a palavra, mas não acontece nada. Ou o coração está endurecido demais. Deus nunca deixa de falar, Deus nunca se cala, a pessoa que deixa de ouvir. Mas, enfim, porque o nosso Deus ele fala. Então, ou o coração está insensível demais, ou os ouvidos estão realmente na base. O príncipe desse mundo cegou o entendimento da pessoa também. Então já tem outro espírito na história. Tem coisa errada. Então, por isso que a gente vem sempre comentando a respeito desse assunto, né? Mas, alguns adotam a palavra de Deus para si e ela é tudo. E ela é tudo e deve ser tudo para nós mesmos. Mas alguns, às vezes, isso aqui eu acho que não. Falou eu acho, a Bíblia não tem acho. Nunca vi escrito um acho na Bíblia. Você já viu escrito algum acho na Bíblia? E Deus falando, eu acho que assim diz o Senhor. Eu nunca vi essas coisas. É assim, sim. Não. Passou disso, a procedência maligna vem do diabo nem do cão. O negócio vem lá de baixo. Né? Então, até aqui tudo bem? Então, irmãos, essas pessoas elas foram inspiradas por Deus para escrever aquilo que está escrito na palavra. Elas foram inspiradas por Deus, escreveram em tempos diferentes, em épocas diferentes, vivendo a vida diferente, cultura diferente, tudo diferente. Elas, locais diferentes, mas elas escreveram a mesma coisa. Quem escreveu a Ruth e Esther? Alguns nomes, deixa eu ver aqui. Algumas passagens ela leva o nome do próprio autor. Outras passagens, outros livros, algum escreveu, né? Ou às vezes até tem alguns autores desconhecidos. Por exemplo, quando a gente vai olhar, por exemplo, para Hebreus, segundo os escritos, dizem, né, que foi o apóstolo Paulo, segundo os escritos, pela maneira que se escreve, como por exemplo falar. Né? Tem gente que fala desse jeito, se ouve alguém falar de tal maneira, a pessoa fala assim, é fulano que fala assim, mais ou menos assim. Então, os livros são assim também, eles têm uma característica de como era escrito. Então, dizem que é Hebreus, mas até então é tido como um autor desconhecido. Mas dizem que é Paulo, mas é como se tivesse um... Aí cabe um eu acho aí, né? Eu acho. Eu acho. Aí é eu acho. Então, é tido como um autor desconhecido. Supostamente, pelas características, pode ser de Paulo. Então, Esther foi escrito por volta do ano de 460 a 400 a.C. Olha aqui, autor desconhecido. O tema é cuidando, né,
providencial de Deus, ou seja, o cuidado que Deus providencia para as pessoas. Providência de Deus para os hebreus da época, os judeus da época. Então, mas o autor em si é desconhecido. Então, o escritor. Esther, acho que pela mesma forma. Não, isso Esther. Ah, isso é Esther. Isso é Esther. Tá a Ruth. A Ruth. Vou tirar no caminho aqui. Tá Tá no anônimo também? Eu vou ler um pedacinho que está escrito aqui, ó. Vê. Bem no começo da Bíblia, assim, tem uma interpretação. Este é um dos 2 livros da Bíblia, que tem por título o nome de uma mulher. E as 2 mulheres apresentam notáveis contrastes. Ruth é uma gentia, levada para o meio de Israel, onde passava a sua vida. Esther, uma judia levada por meio de gentios, onde com igual fidelidade desempenha o que lhe é destinado por Deus. Tem bastante. Por exemplo, alguns escritos de Paulo, que são cartas de Paulo, na verdade não foi diretamente Paulo que escreveu, mas alguns dos que estavam com ele escreveram, né? E no final da carta dele ele diz, na verdade, que ele escreveu. E algumas coisas que Paulo olha aqui, por exemplo, abre Romanos 16. Romanos capítulo 16. Será que minha mulher, meu irmão? Romanos capítulo 16. O homem gosta de escrever, a mulher gosta de falar. O homem gosta de escrever, a mulher gosta de falar. Romanos capítulo 16. No versículo 22. Olha só. É uma carta, né, que Paulo escreveu para a igreja de Roma. Mas olha só, assim, na essência quem escreveu. Olha só. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Mas por que intitula como que Paulo tivesse escrito? Porque ele mandou escrever. Ó, Tércio, escreve assim, assim, assim. Paulo não escreveu diretamente de punho próprio. Algumas coisas ele escreveu de próprio punho, deixou claro. Mas é como ele dissesse assim, ó, escreve isso, isso, isso. Agora você diz isso, isso, isso. É como, por exemplo, Deus. Deus, por exemplo. A Bíblia, por exemplo, é a palavra de Deus. Mas porque Deus mandou escrever. Não simplesmente porque foi escrito. Por exemplo, você é um representante de Deus. E você representa Deus no lugar que você está. Mas porque você tem algum credencial? Não. Porque a partir do momento que você adota algumas coisas para você, você entra na condição de filho. E quando Deus te manda fazer tal coisa, ou seja, é como se o próprio Deus estivesse fazendo. Quando Deus te manda fazer alguma coisa, você vai representando Ele de uma maneira legal. Então é interessante. Interessante, bem curioso. Que negócio bacana. Amém? Amém. Então, e aí vai na história dos escritores da Bíblia. Alguns têm até mesmo algumas coisas assim, né? Algumas relações com relação àquilo que é dito, né? Com os homens que escreveram, as suas culturas, as suas maneiras de eles exporem aquilo que eles falavam. Eles imaginavam alguma coisa na mente e eles escreviam. Lembra que eu comentei sobre o livro de Amós? Você lembra que eu comentei? Sobre o que eu mostrei para você? Como que Amós comparou as mulheres. Eu mostrei para você, né? Amós capítulo 4, versículo 1. Fala a respeito disso. Foi um homem parecendo mesmo. Um homem boiadeiro, um homem trabalhando na roça lá. Trabalhando no campo. Comparou com alguém forte, alguém comparou com a vaca. Então é ele. Então, quer dizer, Deus poderia dar uma outra palavra para ele? Sim, mas Deus interferiu, porque a palavra é de Deus. A comparação foi algo que, né, Deus respeita essa cultura nossa. É por isso que nós falamos, Deus pode te usar da maneira que Deus pode te usar. Mas, dependendo do que você, se você busca conhecimento, se você busca crescimento, Deus poderia te usar muito mais ainda. Agora, olha só, Amós capítulo 4, verso 1. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Baçã, que está. Você fala assim, como é que uma vaca pode ouvir a palavra? Como é que a vaca. Mas ele comparando as mulheres, né? Como se fossem, né? Vacas de Baçã, que estáis no monte de Samaria, que oprimis os pobres, né? Que quebrantais os necessitados, e que dizeis a seus senhores, dá cá, né? E bebamos. E aí vai ele
Mas ele na cultura dele. Deus respeita tudo isso. É por isso que nós sempre comentamos a respeito disso. A palavra de Deus, sem dúvida. Mas a maneira é do homem. Porque ele expõe aquilo que ele tem dentro dele, segundo o conhecimento E ele dele. não usou a maldade, né? Acho que se fosse ele usasse a maldade, né? Para fazer um comparativo, eu acho que Deus interferia assim. Se eu chamasse os homens, as mulheres são as vacas, os homens são os burros. Jesus Essa aí chamou, eu ia me queimar nessa aí, né? Jesus chamou a Herodes de raposa. Então, mas aí foi num sentido de ser uma pessoa traiçoeira, né? É. A raposa significa traição. Então, o próprio Jesus fazendo essa comparação, né? Vai lá e fala para aquela raposa, não sei o que, tal. O próprio Jesus. Interessante, né? Traiçoeira, né? Astuta. É curioso. Então, algumas vezes, irmãos, os escritores, eles, era de várias maneiras que eles tinham, que eles eram inspirados, como falando de inspiração. Algumas vezes eles recebiam visões, né? Era dito em visões. No caso de Moisés, por exemplo, uma das maneiras que Deus falava com Moisés, Deus dizia, com Moisés eu falo face a face. Mas Deus se manifestava lá na nuvem, né? Deus escrevia, né? Escreveu nas tábuas, se manifestava na nuvem, se manifestava ali sobre a tenda, aquela coisa toda, e Deus falava, Moisés ouvia a voz de Deus, e o monte tremia, aquela coisa toda. Para Moisés, Deus se manifestava daquele jeito, né? E às vezes alguns escritores recebiam, por exemplo, visão, né? Como por exemplo, né? Daniel, por exemplo, né? Teve uma visão lá do anjo, quando ele estava próximo de um rio, um servo amado, né? Muito amado, aquela coisa toda. Então ele teve essa visão, né? Por exemplo, vários escritores, cada um teve a sua própria experiência com Deus. É por isso que nós sempre falamos, nós podemos ter nossa experiência com Deus. Nós podemos ter nossa experiência com Deus. E isso não ficou retido só neles, mas isso é para todo aquele que crê. É claro que agora nada mais está sendo escrito, contido como palavra, mas a história a nosso respeito, ela é escrita todos os dias. Todos os dias a nossa história ela continua sendo escrita. Ela não parou de ser escrita, não. Desde quando nós nascemos, assim como diz o Salmo de número 139, você já leu sobre isso? Onde os nossos dias eles são escritos diante do Senhor. Os nossos dias eles são escritos. Mas Deus os escreveu já. Nós escrevemos essa história. O fato de Moisés ter visto Deus pelas costas, será que ele tem uma estatura como a nossa? A gente imagina um ser grande, né, que tem a terra como escabelo dos seus pés. E será que ele não relata nada a respeito disso, né? Porque também Deus ele se manifesta de várias formas. Quando, por exemplo, ele se manifestou para Abraão, a teofania, aquilo que é de Deus se materializando, isso se chama teofania. Ele se manifestou como um anjo. Lá você vê os três se manifestando, um com o Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus disse isso para os judeus. Os judeus quase ficaram sem interesse em 50 anos de Abraão. Mas Jesus disse isso, olha, Abraão se alegrou em me ver. Então, Ele também não fala que ele desce na terra para fazer a terra? sim, mas é que até lá não tinha morador, né? Então, mas ele cabe na terra. Adão e Eva via eles, né? Via ele, né? Sim, Deus passeava com o homem. Eles eram criaturas diferentes de nós, né? Porque nós não podemos ver a Deus e continuar a viver, né? No caso de Adão e Eva, talvez eles tivessem outra natureza, né? Não por causa do pecado, né? O pecado impede isso de nós. Tanto que eles foram expulsos depois do pecado. Até então, não. Pode ver, por exemplo, a pessoa com a vida contaminada, ela chega. Do jeito que ela chega na igreja, ela sai. É por isso que nós falamos, lançar tudo diante do Senhor, para que Ele possa nos restaurar. Como, por exemplo, se você busca Deus, se você se consagra, se você busca santidade, se você, sabe, é automático, você começa a sentir mais de Deus, a ponto de você ter uma comunhão com Ele, você andar com Ele. Você abrir a tua boca, você sentir a presença dele, você sabe que ele está com você. É diferente de a pessoa passar 2 dias orando e nada. Parece que vai com o vento. É Que diferente. lugar que era isso daí? O que é? Não, por exemplo, Éden. Pro lado, segundo os estudos, é para o lado do Oriente Médio, né? Para aquele lado lá. Onde ainda passa algum fio lá. Né? Acreditam que foi coberto por rio. Segundo informações para aquele lado do Oriente Médio. Porque Uma arca para lá, não sei onde. A arca, né? Mas a arca bem depois do Éden. E a arca também não é nada provável que seja ela mesmo, porque lá, pode ser. Mas o interessante é que se você comparar
o Jardim do Éden com a Nova Jerusalém, com aquilo que acontece, como é a Nova Jerusalém, você vai ver que a semelhança é muito grande. A impressão é que como que Deus tivesse recolhido. É algo mais provável isso daí, né? Porque tem muitos falar de lugar bonito, né? Tem muito lugar bonito. Tem muito. O Jardim Rodrigo, por exemplo. É maravilhoso. Tá bonito. Não, interessante que tem até um rio que passa ali também. Tem lá Não é o rio que corre tomando que Deus, emana- mas é o rio que passa ali. Quando emana desse mesmo. O rio que corre dentro do rio ali. Então. Leite e mel você sabe. Já comeu. Então, Mas brincadeiras à parte, se Deus colocou 1 ano, 2 anos tomando contas ali, eu acho que ainda que o homem tentasse descobrir, porque eles ficavam com medo que o Caim pudesse voltar lá, né? Não, o Abel. Não, o Abel, né? o Caim que matou o Abel. É o Caim mesmo, então. Agora deu um tilt aqui na cabeça agora que. Então, que o Caim pudesse voltar foi, né? Foi Deus, lógico, né? Mas se tivesse no alcance do homem, talvez tenha que estar Bíblia também. Entre Deuteronômio 29 e 29, as coisas encobertas são para Deus, as descobertas são para os homens. Mas você começa a olhar as características, você vê que tem relação com a Nova Jerusalém, tem relação. E você começa a comparar, assim, é bem interessante, a árvore que fala lá, né, na Nova Jerusalém, a praça e o rio, um negócio assim bem interessante, bem Acho que nada aqui no mundo se compara, né? Acho que nada se. Que nem o inferno também, eu vi uma reportagem uma vez, né? Que fizeram robozinhos lá, eles eram altamente resistentes a temperaturas. E tem um vulcão lá no fim do mundo lá, que ele está sempre em atividade, ele nunca parou em atividade. E puseram esses robozinhos que o homem não consegue se aproximar dessa erupção vulcânica, né? Aí fizeram esses robozinhos com microfones e câmeras, tudo, para chegar o mais próximo que até os robozinhos ser destruídos também. Dizem os relatos, né, tá na internet, que eles escutavam gemidos, assim, gemidos de pessoas assim, que tivessem tormentas, assim, subentendendo que o inferno poderia ser ali, né, uma coisa assim. Então tem muita coisa que é só não poderia chamar. O inferno é literalmente embaixo da terra? Então, não dá pra. Segundo diz a palavra assim, assim como o céu. Assim. Então, mas não necessariamente que seja lá, né? Se esses robozinhos conseguiam gravar pessoas em tormentas ali. Quanto mais ele se aproximava assim do calor, assim, do mar, eles gravavam mais nítido. Né? Mas isso aí pode ser só uma suspeita, né? Uma coisa assim, nada. Dizem que tem uma coisa que os cientistas tratam como a boca do inferno. A porta de entrada para o inferno. Mas aí no caso é um comparativo, né? Pelos relatos que há, né? O Sol, por exemplo, o Sol é um mistério tão grande, né? 5 vezes maior que a Terra. Queima dia e noite. Ninguém sabe. Né? Milhões de anos. Milhões de anos. Quem garante se Deus não mora dentro do Sol? É um lugar que o homem nunca vai, né? Um lugar que o homem nunca vai poder ir. Ninguém sabe o que queima ali há tanto tempo, né? Todo dia, sem parar. E 5 vezes maior que a Terra, você imagina o tamanho da Terra. E sem falar que existem estrelas 5 vezes maior que ele. Nossa. Existem estrelas 5 vezes maior que o Sol. Ele é 5 vezes maior que a Terra e existem estrelas 5 vezes maior que o Sol. Coisas que para nós é inimaginável, né? São as coisas descobertas, vamos dizer assim. Mas o Sol, se Deus, supostamente, se Deus tem o trono dele ali dentro, ali, vamos dizer assim, exemplo, né, de um leigo aqui, né? É um lugar que o homem, só quando Deus permitir mesmo, que vai ser mandado. Inaproximável, tudo que se aproxima ali se derrete, né? Mas vamos dizer assim, Não estou afirmando não que seja Deus, supostamente, né? é que na verdade, vamos dizer assim, por aquilo ser espiritual, vamos supor, olhando para nós aqui, o céu podia ser um metro da nossa cabeça. A gente não ia ver de um jeito. Então. A gente ia passar. Então, é verdade. As coisas espirituais acontecem ao nosso redor, mas nem temos noção. Verdade. Mas tem muitas coisas assim que são mistérios. Agora os vulcões, quando eles estão em atividade, parece uma coisa impressionante, né? Assim, derretendo cidade assim, pega fogo até na água, né? Nossa, impressionante. Nossa, terrível. Agora imagine para onde as pessoas simplesmente vão. É interessante que a morte
gente fala um pouco sobre a morte. Mas é interessante que a morte, o que é a morte? A morte é simplesmente a pessoa ela deixa de um estado passageiro e ela entra em um estado eterno. Se com Deus ou sem Deus, é indiferente. Mas ela sai do tempo passageiro e ela entra em um estado eterno. Porque o homem, quando ele passou a morrer, ele saiu do processo de eternidade. Ele passou a... Porque até então, se há dois que a gente nunca consegue saber a idade, você pode chutar, mas você nunca pode saber a idade de Adão e Eva. Você não consegue saber a idade de Adão e Eva. Porque o tempo começou a contar a partir do pecado. Aí o tempo começou a ser contado, o tempo começou a ser passageiro. Mas eles nasceram na época, eles foram criados, formados na época da eternidade. Então você não consegue saber quantos anos realmente eles têm. Até onde eles pecaram. Porque depois do pecado começou a contar o tempo. Aí Adão morreu tantos anos. Envelhecia. Mudou o código genético, mudou totalmente. Então morte é deixar o nosso estado passageiro para entrar no estado eterno. Para onde vai é eterno. Para onde escolheu é eterno. Então, por isso que a gente sempre chama atenção a respeito dessas coisas. Se a gente ama a Deus, e realmente a gente prova com a nossa vida que a gente ama a Deus, ele vai para Deus. Só que se a gente não ama a Deus, não adianta falar com a boca que a gente ama a Deus, vai dar naquilo que Jesus disse. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Não vai para Deus. Então é mais do que levantar as mãos e cantar um cântico a Deus. Então você amar aquilo que você faz, você amar o teu Deus, o Deus do qual você está cantando para Ele. Eu vou cantar porque eu estou nesse cara. Esse cara devia ser um pouco mais além disso. Graças a Deus que chegou o meu dia que eu estou na escala de adorar o Senhor com intensidade, pô. Quebrantar na presença de Deus. Sabe? Bem além disso. Porque às vezes quando dá aquela coisa, né, velho? E não está na escala e chama, né? De novo, você vê que é forçado, Longe. A gente devia sentir prazer em fazer a obra. A gente devia sentir prazer em fazer a obra. Eu estava pensando nisso esses dias aí. As pessoas às vezes vêm obrigadas, né? Por que as pessoas estão aqui hoje? Nem todo mundo trabalha, nem todo mundo estuda. Mas ainda é melhor vir obrigado do que não vir, né? Mas é gana mesmo, né? Acaba, só faz volume, né? De certa forma, só volume. Porque não vem a essência já é outra. O coração não está aqui. E a Bíblia diz, onde é que está o nosso tesouro? Está o nosso coração. Se o nosso tesouro é Jesus Cristo, nosso coração vai estar nele. Complementando que até o próprio Jesus ele prefere o frio do que o morno, né? Se antes fosse frio. Agora vamos dizer assim, distância é problema? Tempo atrás a gente ia, né, velho? Ficamos 4 anos auxiliando lá na igreja de Nova Esperança. A gente ficou um bom tempo indo na pé daqui em Nova Esperança. Tá certo? Tinha que esperar uns 10 minutos lá fora, o suor baixar para a gente poder entrar dentro da igreja. Mas a gente ficou tempo indo quando a gente começou a ir para Batista. A gente ia no São Guilherme. A gente tinha as crianças já. A gente estava sem carro, bateu a tarde e ficou tempo parado aqui em casa. Então, enroscava um aqui no pescoço, né? Outro no carrinho, e ia para o São Guilherme. E aqui aquela subida do Mário Eugênio, como é que sobe o negócio daquele com um carrinho ou outro enroscado no pescoço? Então, Paulo, entra. Não, espera uns 15 minutos aqui. Embaçado, com os caras e roupa pra dentro. Agora a gente vai pra dentro, vai entrar. As pessoas olhando assim, mas São Guilherme, uma igrejinha, parece um ovinho, pequenininho, assim, pinteiro pequenininho. A gente não vai por causa da igreja ser pequenininho, é por causa da igreja ser grandona, mas por causa do Jesus que o pessoal adora lá. Qual você sente mais na igreja? Deus ser grande. Então, um pregador internacional, não é internacional, até meio caipira, mas ele fala da palavra de Deus, isso que é importante para nós, isso que vale para nós. Tem um monte de gente que vai na igreja e fala, primeira coisa, quem vai pregar? Se for fulano já não vai, ou não vai assim, com a mesma intenção, entendeu? Já fala, fulano de novo. Acho que você deu uma brecha, meu, um dia que você não vinha já era. Hoje também não vou, deu na meia. Daí você come... É que nem faltar no serviço. Você pode nunca faltar, se um dia você faltar, depois você... Daí fica meio desanimado, né? Você já fica induzido a querer faltar de novo. Tem mais um detalhe. Não é bom você faltar no trabalho. Porque o patrão perceber que você não faz falta. Esse é o problema. Percebe que sua falta não faz falta. Sabe para isso que ela estava comentando? A respeito de prioridades, é claro que existem algumas pessoas que nós identificamos mais ou menos. Não deixamos de ir à igreja por causa disso, é claro que não. Mas olha só, para aquele que fala assim, não, eu sou de João, eu sou de Paulo, eu sou de Lucas, eu sou de
velho, eu sou de... Olha só o que está escrito aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo de número 12, diz assim: quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E Cristo está dividido, né? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Cristo e a Gaio. Mas olha só que interessante: para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E depois ele diz assim, versículo 17: porque Cristo enviou não para batizar, mas para pregar. Mas ele diz assim, em alguns versículos ele chama os coríntios de carnais. Ele fala assim: vocês são carnais, vocês estão na carne. Esse Apolo aí, ele não é da mitologia grega? Não, esse Apolo, ele fala dele lá no livro de Atos. Não lembro de ter ouvido. Era um moço assim, bem eloquente, como diz a palavra, né? Falava-se da palavra e tal. E aí Paulo, esse aqui vou trazer para mim. Trouxe ele, né? Instruiu ele melhor e vai fazer a obra. Né? É um moço muito usado no ministério de Paulo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 12. Esse Apolo foi bem usado, né? bem útil no ministério de Paulo. 1,12. Então, interessante que isso na verdade é uma coisa carnal. Você vê que a pessoa não tem nada com Deus. Né? Aquilo que você não está dando crédito para a pessoa, você tem que dar crédito para aquilo que a pessoa está falando. Né? Então, é interessante, né? E até aqui tudo bem? Sim. Então, só para encerrar, né, esse dos autores aí, então eles viveram em época totalmente diferente, né? Cultura diferente, experiência, cada um teve a sua própria experiência, e como cada livro ele é diferente um do outro, né? Mas o assunto ele era o mesmo assunto. O assunto era sempre o Senhor, ele era sempre a salvação, sempre a redenção, né? A mensagem é coerente, né? Ela se casa perfeitamente quando ela é revelada por Deus. E só para encerrar, as ideias, eu fiz um comentário aqui que diz assim: as ideias e verdades elas são de Deus, mas a sua forma literária, a sua escrita é humana, e os homens foram inspirados, né? Mas não as palavras, os homens foram inspirados. Então eles escreviam conforme aquilo que eles tinham, conforme a cultura deles, né? Nossa, a palavra que você vai usar é essa. Em alguns casos Deus fala assim, ó, o nome desse moço aqui, ó, esse aqui vai se chamar João, esse aqui vai se chamar Jesus, esse aqui vai se chamar... Sim, mas no fato das escrituras, não. Eles foram inspirados, mas a palavra que eles iam colocar, não. Como por exemplo, quando alguém vai estar ministrando, a pessoa em si recebe inspiração, mas a palavra, pode ver, cada um fala diferente do outro em palavras, cada um usa um termo, mais simples ou menos simples, enfim, mas cada um, Deus usa naquilo que a pessoa tem, né? E é por isso que é interessante, né? A leitura, você ter o hábito de ler. Se você lê, normalmente você se comunica melhor, você tem facilidade nas expressões, você escreve melhor, você consegue entender algumas coisas com um pouco mais de facilidade, porque você sabe do que está falando. E a leitura ajuda muito em muitas áreas. Se for falar sobre os benefícios da leitura, são muitos. Por isso que a gente sempre comenta, né? Você lê um livro, por exemplo, que vai te auxiliar no conhecimento da Bíblia. É interessante, interessante. Um assunto que estão comentando, por exemplo, você já pode entrar lá, não, eu já vi uma coisa sobre isso, que está o assim. É interessante isso, né? Tudo vem para acrescentar. Existia até o pastor lá da Nova Esperança lá, ele trabalhava das 6 às 6, e ele tinha pouco assim, conhecimento bíblico e lia pouco, ele não tinha tempo de ler. Daí ele ia lá na igreja e pedia para alguém ler o versículo para ele falar. Só que a pessoa, você vê que ela não tem crescimento, entendeu? É uma exigência de Deus, né? A pessoa que então, a pessoa ela tem que procurar conhecer para as prestar coisas, atenção, né? a pessoa que maneja bem a palavra, né? A Bíblia diz isso. Então, mas tem gente que já não gosta Subir ali, fica de procurar saber. Ali. Alguém lia para ele, alguém lia a Bíblia para ele e ele falava. Não. Ele falava assim, procura para mim tal versículo e eu quero falar. a pessoa lia até Acho que aqui. não sabia ler. Ele falava até aqui, hã? Acho que não sabia ler. Então. Não, ele sabia, mas só que...
Pastor Benjamin. Mas ele tinha dificuldade, né? Era mais fácil alguém ler para ele mesmo, porque até a gente entendeu o que ele Ele leu. não é, ele lia com muita dificuldade. É difícil entender o que ele lia. Ele engasgava tanto na palavra que quando ele acabava de ler, você não tinha ideia do que ele estava lendo. Ele tinha essa dificuldade, ele tinha dificuldade de ler. A pessoa que liberou um terreno para fazer a quadrangular aqui na Vila Helena, a irmã Sebastiana, ela não sabia ler. Daí ela aprendeu a ler na Bíblia, mas ela só lia a Bíblia também, não lia outra coisa. É interessante, né? Ela só lia a Bíblia. Ela só sabia ler a Bíblia. Só sabia ler a Bíblia. Que bom, né? Não sabia ler outra coisa. É. Outra coisa ela não sabia ler. Será que o dinheiro ela conhecia? Não? Interessante. Louca ela não era, o dinheiro acho que conhecia. O dono do olho da prata ela conhecia. Sabia inteligente, perfeito. Então, mas é interessante, né? O que Deus faz na vida da pessoa, né? A pessoa não sabe nada, de repente a pessoa abre a Bíblia e começa a ler só a Bíblia. Então, mas É diferente, uma né? coisa interessante, né? É diferente, né, amor? O Tem pastor coisa que sempre já foi que o comentava. pastor pedia pra gente ler, a gente lia o versículo, mas depois parecia como se ele tivesse. Ele Cuidado, sabia de né? tudo. É, mas aí que tá, né? E aí que tá O sobrenatural. o X da questão, né? Esse é o verdadeiro milagre que as pessoas. E tem pastor assim que ele você vai na idade dele, eu já fui para. Aí ele pega lá, e esse é o típico que eu acho que não entende nada pra lá, ele tá só. Aí ele separa lá umas 50 referências da Bíblia, vamos abrir em Atos 14, 25, aí abre lá. Senta aí. Agora vamos abrir lá em Ruth, abrir umas 50 vem pra lá e pra cá. E só nisso, só assim, não dá assim aquele complemento, aquela interpretação, né? Então aí você já vê que o cara. Fiz a última leitura, amém. A Bíblia diz, né, que tem que, entre outras coisas, que ele tem que manejar bem a palavra, né? É uma das exigências de Deus. Manejar bem a palavra. Mas é interessante. Mas tudo isso está disposto, né? Está disponível para cada um de nós. Né? Jesus disse, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Mas tudo isso está disposto, está disponível para cada um de nós. Você pode buscar de Deus muitos dons, reconhecimento. Porque tem gente que busca dom para se aparecer. Mas você pode buscar a palavra da ciência, a palavra do conhecimento. Você pode buscar tantas coisas de Deus, sabe? Para que Deus te use em tal área. Você pode, toda a liberdade para buscar. Aliás, Deus ele pede para que a gente venha buscar isso, para a edificação do corpo de Cristo. Então Cada um tem uma função. cada um tem uma função. Eu lembro quando a gente estava lá morando lá no Jardim Rodrigo, né? A gente não tinha oportunidade, aí até então já trabalhando lá em Nova Esperança. Mas eu sempre orei para Deus, para que Deus me usasse assim, na ministração da palavra. Eu sempre orei a Deus isso. E quando Deus começou a dar alguma coisa, eu não tinha onde pregar, porque a gente não tinha oportunidade, né? A igreja formada já. E a gente começou em uns tempos lá na Praça Fernando Prestes, mas assim, na igreja foi assim, algo preparado por Deus mesmo, para que a oportunidade viesse. A igreja é grande, tudo, você chega num lugar, você fica 100 anos lá, caduca, né? Porque já chega um povão assim que sabe tudo, né? Então você já fica do lado. Complicado. Não dá crescimento para a pessoa que está lá dentro. Da oportunidade, né? Às vezes a pessoa vem de fora e a pessoa tem mais oportunidade do que quem está lá dentro. Se essa pessoa já tiver uma iniciação, né? Ele vai sobressair. Agora, assim, só que também, independente da igreja ser grande ou pequena, no meio da igreja tem talentos que precisam ser despertados. E eu nunca vi ninguém crescer sem oportunidade. Só para encerrar, vou contar um negócio para você. Quando a gente veio aqui para a Vila Helena, eu tinha um amigo meu, um pastor amigo meu. A gente não tem costume de falar nome porque algumas coisas ficam registradas. Mas tinha um amigo meu e eu gostava muito dele, gosto muito dele. E agora a gente está um pouco distante assim, porque se você está numa igreja é difícil você estar indo para lá e indo para cá, mas eu gosto muito dele, a gente tem amizade. Aí ele estava aqui já há anos, né, aqui na Vila Helena. E eu sempre vim aqui pregar aqui, né? E lá em Nova Esperança. Daí quando a gente chegou para cá, aí eu perguntei para ele, né? Nós viemos aqui, a gente teve que assumir um trabalho de quarta-feira, do culto de quarta-feira, e também a escola bíblica, e também o grupo de jovens. Aí eu falei para ele, puxa, e você, né? Como é que você está? Não, eu estou indo no grupo de evangelismo. Eu falei, não, olha, interessante, muito bom. Eu falei, mas e quantas vezes você já pregou aqui? Ele, nenhuma.
falei, mas você está há quantos anos aqui? Não está tanto tempo, mas você nunca subiu, não dá para trazer uma palavra assim pelo menos? Ele, não. Aí eu fiquei sabendo que o pastor da igreja, ele ia fazer uma viagem. E ele falou para mim, né? Falou assim, ó, você fica responsável, né? E eu vou viajar tal dia, não vou estar aqui. Aí depois eu pergunto como é que foi. Eu falei, então tá. Falei assim, pastor amigo meu, falou, prega tal dia. Ele falou assim, mas o pastor tal não está aí. Eu falei, não tem problema, depois eu converso com ele. Depois eu converso com ele, eu me acerto com ele. Não vai ter problema. Eu falei, mas já foi mesmo. Aí, pelo menos não vamos falar antes, porque depois você leva 2 broncas. Se a gente falar depois, uma bronca só, porque já fez. Então, aí ele falou, então tá. Aí nós acertamos lá, daí ele trouxe a palavra que ele foi uma bênção, né? Puxa, Deus usou ele tanto. E aí, eu nem falei nada, mas o pastor ficou sabendo que o amigo meu lá tinha pregado. Aí eu, para dar mais uma oportunidade para ele, eu falei assim para ele, pastor, o fulano lá pode pregar tal dia? Ele falou, eu já fiquei sabendo que tal dia ele pregou aí. Vamos ver como é que vai ser então. Vou fazer um teste. Acho que no prazo de 2 anos, né, 1 ano e meio, 2 anos, já estava falando do sujeito. O sujeito tinha se destacado, o sujeito tinha se destacado entre os que estavam lá, né? Eu falei, não, tudo bem, foi bênção. Mas se tivesse lá, estava enterrado. Enterrado valendo. Porque ele mesmo não dava oportunidade, né? Ele mesmo, dependesse dele, estava lá mesmo. Na igreja existe até concorrência, né? Às vezes o pastor fica com medo de alguém poder até sobressair sobre ele, né? E na igreja, na casa do Senhor, não pode ter esse tipo de às vezes fica sentimento. podando. Vai ter muitas pessoas na igreja assim que às vezes está perto, assim, na igreja mesmo a gente fala, fulano, você não quer trabalhar, fazer isso, fazer aquilo? A pessoa fala, não leva jeito, não. Às vezes a pessoa sai da igreja, Antônia, vai trabalhar em outra igreja, fazer as coisas que a gente chamou para fazer aqui, se destaca lá e aqui não, a pessoa não quis crescimento, então ela mesmo se enterrou, né? E vai para outro lugar e acaba fazendo. Depois a gente fica sabendo, ai, fulano lá é isso, fulano é aquilo, Nunca Santa Ceia. Nunca preguei no culto de Santa Ceia. Acontece. Já pregou no culto de Santa Ceia, já ministrou a Santa Ceia. Então tem coisas assim, batismo, essas coisas, a gente nunca teve oportunidade. Nunca teve oportunidade. Você está aprendendo. Dá a impressão que é isso, né? Vai que o fulano cresça mais que eu. Cresça, deixa Deus usar, deixa Deus enviar, você fala, deixa Deus fazer a obra. Porque a gente se esquece de reino de Deus, funciona assim. Por exemplo, Deus levanta o João, Deus tem muita coisa para fazer na vida do João ainda. Mas vamos supor, Deus levanta o João e manda lá para tal lugar, puxa o João, olha só aí, foco. Meu, quantas almas, se a oportunidade vier através de mim, quantas almas ele ganhar, está ligado em mim. Então é visão de reino. Agora, pô, o João subiu, eu fiquei. Fiquei, vai ficar mais ainda. Vai ficar mais ainda desse jeito. Subi poeira do João. Subi poeira. Então, sabe, é aquela coisa. Então acontece, não cresce nenhum e nem outro fica nessa, sabe? Se você pode não crescer, mas se você for pelo menos pessoas de dar oportunidade, incentivar para que pessoas venham aí na obra. E às vezes esse pastor nem é tão ungido, né? Que a Bíblia fala, né? Que eles nem entram no reino e nem deixam os outros entrar. Agora, quando, por exemplo, Deus levanta ele, quantas pessoas vão ser alcançadas através da vida dele? Ou seja, agora, invertendo o papel, se ele não for, quantas pessoas não vão perecer? Culpa só dele? Eu estou podando. Eu estou podando para que tal pessoa não fez. Então é complicado essas coisas. A gente tem que analisar tudo isso. E de fazer discípulos, né? Todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O princípio da igreja primitiva era esse. Ó. Paulo vinha, formava na igreja. Apolo foi um desses que ele pegou. Apolo, Lídia e outros. Vinha, formava, formou a liderança e ia para outro lugar. Jesus mesmo disse que vou fazer obras maiores que a minha. Jesus. Então, você vê como que é? Mas se você olhar em Atos dos Apóstolos, é a planta da igreja, do que deve ser igreja. Amém. Atende, ó Senhor, a mim.